Olá pessoal, vamos para nosso 14º dia com Santa Filomena, para nossa quaresma. A Santa Filomena, 14º dia. Estamos entrando já nos milagres de Santa Filomena, né, falando um pouquinho sobre eles. E como é bom trilhar esse caminho, né? Como está sendo bom, como está sendo gostoso, como está sendo esclarecedor e fortalecedor também. Para mim, espero que para vocês também esteja sendo muito útil no seu dia. Então vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre a graça alcançada por Paulina Jaricote. Ela era uma francesa que recorreu à intercessão de Santa Filomena. Então, primeiro, coloca a sua intenção para Santinha. Tá aqui, ó. Qual a sua intenção, seu pedido, seu objetivo? Coloca aqui, ó, a sua intenção. Santa Filomena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o versículo de hoje, ele é bem poderoso. Tudo é possível para quem crê. Marcos 9:23. Tudo é possível para quem crê. Você crê? Se pergunte agora. Põe a mão no coração. Põe a mão direita aqui, ó, no coração. Põe a esquerda e a direita em cima aqui, ó. E pergunta: eu creio em Deus? Eu quero crer em Deus. Eu creio em Deus. E vamos para a meditação. Olha que bonito. Entre os relatos mais conhecidos da tradição de Santa Filomena está o de Paulina Jaricote, uma mulher francesa profundamente dedicada à fé e à evangelização. Gravemente enferma, Paulina foi levada ao santuário de Santa Filomena. Segundo a tradição, após pedir com muita confiança a intercessão da santa, recuperou a saúde de forma inesperada. Esse testemunho contribuiu para tornar a devoção a Santa Filomena ainda mais conhecida. Mais do que olhar apenas para o milagre, somos convidados a refletir sobre a confiança de Paulina em Deus. Ela rezou com fé e colocou sua vida nas mãos do Senhor, acreditando que Ele sempre age para o nosso bem. Então aqui a gente vê que através da intercessão de Santa Filomena, Deus ouviu Paulina e a curou de uma doença, de uma enfermidade que a princípio não tinha cura, que a princípio estava realmente inserida nela ali, né, atrapalhando ela. Ela estava muito enferma pelos relatos e ela foi curada inesperadamente. Também nós somos chamados a apresentar as nossas intenções a Deus. Nós estamos aqui colocando as nossas intenções para que Santa Filomena interceda por nós junto a Deus, sem perder a esperança, sabendo que sua vontade, a vontade de Deus, é sempre a melhor para nós. Então, aquela história de que, né, até no Pai Nosso tem, né? A gente coloca na mão, seja feita a tua vontade, a gente coloca na mão de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, mas não é isso que nós precisamos
Não é isso que será bom para nós. Não é por esse caminho. E Deus vai e tira isso do nosso caminho. E nos concede uma outra oportunidade. Abre-se uma outra porta, né? Às vezes até na questão da saúde, quando a gente pede muitas vezes, e a cura demora a vir, a gente se preocupa demais, né? A gente tem medo, a gente fica com medo, a gente fica ansiosa. Mas Deus sabe sempre o que faz, sabe? Ele sabe e é sobre isso, sabe? É a gente parar de ficar especulando ou discutindo com Deus e entender que às vezes existe algo além de tudo que está acontecendo que a gente não consegue enxergar com os olhos terrenos. Mas Deus, ele faz de tal forma que ele protege a gente, que ele ajuda a gente. Então os milagres a gente pede, né? Lembra que a gente já falou? A gente tem que pedir, a gente tem que acreditar, mas a gente também tem que pôr a ação em prática. E Deus põe a mão, né? Ele vem e ajuda. Ele concede o nosso pedido, os nossos objetivos. Então, eu acho que a mensagem de hoje a gente precisa crer que a resposta de Deus é a sempre correta, né? E a gente precisa confiar, a gente precisa entregar para Ele, ter fé, devoção e pedir que nos auxilie, nos ajude, sempre, sempre. E ter Paulina como exemplo, né? Ter Santa Filomena como nossa intercessora, a nossa santa de cabeceira, de coração, de alma, de espírito. Isso é bom, ajuda. Nem todo dia estamos bem, né? Vivemos altos e baixos e a gente precisa ter algo além, algo que vai além daquilo que a gente imagina, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente pode pegar, né, para acreditar. A gente precisa disso tudo para acreditar, para que nos dê força, nos dê luz, nos dê orientação e nos mostre sempre o melhor caminho. Vamos para a oração de Santa Filomena. Ó gloriosa Santa Filomena, que fortalecei a fé daqueles que recorrem à vossa intercessão. Ajudai-nos a confiar cada vez mais em Deus, que assim como Paulina, saibamos entregar nossas necessidades ao Senhor, com humildade, esperança, perseverança e amor. Amém. E para fechar, nosso propósito do dia não poderia ser diferente que esse. Reze hoje por todos os enfermos, pedindo que Deus lhes conceda força, esperança e, se for da sua vontade, a graça da cura. E quando a gente fala aqui de enfermos, a gente pode pensar não só um enfermo físico, mas um enfermo emocional. Quem está com problema de inteligência emocional, um enfermo mental, quem está com problemas de enfermidades mentais, né? Está atrapalhado, está confuso, ansioso, enfermo espiritual, gente, isso é muito forte. Às vezes somos ligados por energia a pessoas que já não fazem mais sentido, porque porque a energia, ela tem o polo positivo e o negativo, certo? E é uma troca. Quando os dois se juntam, existe uma troca.
Quando não existe mais essa troca, ela não faz mais sentido. Então fica uma energia pesada, uma energia negativa, principalmente quando ela é negativa, né? E quando ela é só positiva para um lado, já pensou nisso? Ela não pode ser só positiva, porque eu não sou santa, acho que vocês aí também não. Então nós não temos esse poder da positividade 100%, certo? Então o positivo não existe, mas o negativo ele existe. Quando essa energia ela se torna negativa, ela se torna mal, ela se torna ruim para ambas as pessoas, a gente precisa cortar, a gente precisa separar, a gente precisa dar um basta nisso, né? Energeticamente eu falo, viu, gente? Não é fisicamente, não é nada disso. Não quero mais ver a pessoa, não vou falar mais com a pessoa. Não é isso. É energeticamente, Deus, corte qualquer tipo de energia negativa que eu tenha com essa pessoa, que a energia dessa pessoa ligada a mim se rompa neste momento e que eu possa seguir minha vida mais leve, mais tranquila, e ela dela, ela com a energia dela e eu com a minha. Isso também é enfermidade, gente. Enfermidade energética. Então, ore hoje. Então, no propósito do dia, vamos orar hoje. Orar por essas enfermidades. Saúde emocional, saúde mental, saúde energética, física. Tá certo? Então, reze por você. Reze por alguém. Reze pelo planeta, gente. A gente precisa terminar as guerras. O Papa ontem, domingo, pediu paz, voltou a pedir a paz na Terra, né? Então, vamos pensar, vamos fazer uma oração hoje pelas saúdes de enfermos ou enfermidades que acometem a gente todos os dias. Tá certo? Então, vamos para a nossa oração final? Vamos lá. Ó gloriosa Virgem Marte Santa Filomena, que enfrentastes com muita coragem e fé o martírio ao derramar o vosso sangue pela causa do Reino. Intercedei junto a Deus por nós, para que saibamos enfrentar os momentos difíceis e obtenhamos as graças de que necessitamos hoje. Vamos fazer o pedido? Faça o seu pedido aqui. Peça pela sua graça agora seus objetivos, seus desejos. Desejos não seriam a palavra, mas coloque o seu pedido, a sua intenção. Qual é a sua intenção? Põe aqui para Santinha Filomena. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. 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 Santa Filomena, Virgem Marte, rogai por nós. Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. E agora, no seu íntimo, no seu cantinho com um mestre, com Deus, faça sua prece com Santinha Filomena, faça sua prece com Nossa Senhora. Faça a sua prece, faça seu Pai Nosso, sua Ave Maria, sua Glória. Finalize essa prece em conversa com Deus, tá bom? E um bom final de tarde e até amanhã. Até!